Eu quero trazer hoje uma palavra que está lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que eu grite, tu não salvarás? E o porquê dessa palavra? Acredito que não seja só eu, né? Eu não sou a única que ia passar por isso. Quantas vezes a gente fica questionando ao Senhor e tendo uma DR, né, sozinha com Deus, de que por que isso está acontecendo? Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor está vendo que eu estou em meio ao caos e nada está acontecendo. O que acontece? Foi assim que Deus fez com Abacuque, né? Abacuque, ele estava vendo ali a cidade de Israel corrompida e ele queria um refrigério. E o que Deus fez? Deus mandou o Império Babilônico. Que assim, Abacuque ficou em estado de choque, porque não era isso que ele queria. E essa é a questão. Às vezes a gente acha que quando a gente está passando por uma situação difícil e que a gente precisa que as coisas venham com tranquilidade, com leveza, Deus pega e traz o quê? Juízo. Ao invés de levar refrigério a Abacuque, Deus levou o juízo. O que é isso, gente? A gente trazendo aqui para nossa realidade. Às vezes a gente acha que as coisas devem ficar tranquilas, que tudo deve melhorar, e aí vem um momento que Deus, ele tá trazendo para que o nosso caráter seja forjado, para que a gente amadureça. E às vezes a gente não entende e ora e clama ao Senhor pedindo socorro. E aí, ao invés de um docinho, ele traz uma coisinha bem amarga. A gente precisa compreender que quando Deus traz aquilo que a gente não espera, ele está trazendo para que a gente trabalhe o nosso amadurecimento, para que a gente tenha resiliência, para que a gente aprenda, né? E que a gente cresça com aquilo ali que a gente está passando. Porque tem até um ditado que diz que Deus não dá a gente um fardo que a gente não possa carregar. E isso é bíblico. Então, assim, Deus não vai trazer uma situação para as nossas vidas para que a gente não suporte. Aquilo ali, ele vai ter um fundamento, vai estar fundamentado em algo. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque alguns dias atrás, eu passei por uma situação muito difícil. Ficou eu e meu pai com coronavírus, né? Aqui dentro de casa. E eu já não aguentava mais. E aí eu vou ser bem sincera, gente, porque eu já não aguentava mais. Nós ficamos assim, 13 dias literalmente de cama. E aí começa a vir os pensamentos. E é nesse momento que a gente precisa trazer o positivo. A gente não pode ficar se apegando ao negativo. E por um dia eu comecei a dar uma endoidada de ficar trazendo a memória que eu já tinha sido sequestrada. Aí eu falei, não é possível, gente. Eu fui sequestrada e aí agora esse caso de coronavírus comigo e com meu pai. E eu olhava o meu pai, gente, meu coração ficava assim apertado, sabe? E eu falei, não é possível. E aí na hora foi que o Espírito Santo falou comigo, leia Abacuque. E é exatamente isso. Na situação de Abacuque, ele estava querendo ali, na verdade, um refrigério para Israel, né? E aí, o que Deus trouxe? Deus trouxe o Império Babilônico, que para ele aquilo foi, nossa, mas por que isso está acontecendo? Eu queria a paz e trouxe uma correção, né? Um juízo, uma forma de um amadurecimento, de crescimento. E comigo foi assim, eu comecei a me sentir, eu falei, não é possível, gente, eu fui sequestrada, não tem nem 2 meses, a situação foi completamente difícil. E aí agora, eu passando por mais uma dessas, eu falava, Senhor, não era isso que eu queria assim, um momento de tranquilidade. E é por muitas vezes que a gente precisa entender que nada foge do controle dele. Nada foge do controle do Senhor. E foi nesse tempo que eu tive um amadurecimento assim enorme de profundidade com o Pai aqui no meu secreto. Então o que eu quero trazer para vocês com essa palavra de fato? É que não adianta. Não adianta a gente ficar murmurando. Gente, pelo amor de Deus, teve um dia que eu fui na sala reclamando. Eu falei, cara, eu não aguento mais, pai. Cada dia um sintoma. Já não aguento mais. Ele faz da forma como a gente não imagina. E aí, quando eu tava lendo Abacuque, e aqui, ó, em Abacuque, no capítulo 2, 3 e 4, ele fala: pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ele falará e não mentirá. Se tardar, esperará, porque certamente virá e não tardará.
Eis que a sua alma, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Meus amores, então assim, Natália, como que eu escuto Deus falar comigo? Cara, abre a Bíblia, porque isso aqui cura, isso aqui liberta. Então, a partir daquele momento que, assim, eu tava reclamando, eu tava, tipo, chata, sabe? Eu tava chata, foi um dia inteiro sendo chata. O Senhor, Ele me deu essa palavra e ao ler isso aqui, isso veio como um bálsamo que eu fiz, assim, um mindset na minha mente. Falei, chega, não adianta eu ficar pensando só no negativo. A gente precisa focar no lado positivo das coisas. Então vamos começar a pensar que às vezes a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Não, não é do nosso jeito. Tem até uma frase que a pastora Helena Tanuri, maravilhosa, ela falou uma vez e eu guardei no meu coração, que ela fala exatamente que as maiores lições da vida a gente vive, né? E a gente sente em meio a uma tempestade. Então, por mais que às vezes a gente ache que tá clamando ao Senhor e que Ele não tá escutando, galera, Ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo tudo que a gente tá passando. Mas aí a gente fica achando que vai vir uma coisa fofinha lá do céu e tal, mas não. O que a gente precisa é de amadurecimento, é de forjar o nosso caráter. E assim, nada mais maravilhoso do que a correção de alguém que nos ama com amor incondicional, que é a correção que vem do nosso Pai Celestial, que vem lá do céu. E é maravilhoso, é isso. Um beijo.